Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Os 10 erros da esquerda brasileira. Eu vou apresentar aqui, após uma análise crítica, 10 erros que a esquerda vem cometendo e quais soluções devem ser efetuadas para a correção, que obviamente é o meu desejo de todos aqui deste canal progressista, né, aqueles que fazem parte do grupo de inscritos do canal, é desejo de todos nós que a esquerda chegue forte para 2022 e consiga recuperar o poder, tirando o Brasil das mãos da direita, que tão mal tem feito ao nosso povo. Só que a esquerda precisa corrigir os seus erros. E eu vou apresentar aqui, de maneira didática, quais são eles e as suas soluções. Ok, gente? Eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Eu não venho aqui com pose de guru, um Olavo de Carvalho da esquerda. Longe de mim, quem tem esse título é outro youtuber, não sou eu, tá? Brincadeiras à parte, eu não sou dono da verdade, eu venho aqui apenas apresentar, após uma análise crítica, o que eu identifiquei que vem prejudicando a esquerda na sua batalha de narrativas com a direita. E o porquê que a nossa população, em sua maioria, ainda deposita mais credibilidade na direita. E o porquê que a esquerda foi demonizada nos últimos 7, 8 anos. Então eu venho aqui apresentar quais erros a esquerda vem cometendo por todo esse processo e que soluções deverão ser efetuadas, para a esquerda corrigir esses problemas. Pois bem, primeira coisa antes de apresentar os 10 erros, eu preciso saber o que a esquerda quer. Você, por exemplo, que está assistindo este vídeo, eu vou perguntar para você que é um membro da esquerda ou do campo progressista, como preferir chamar. Você acha que a principal função da esquerda nesse momento é apenas formar opinião, marcar território, mostrar para a sociedade fidedignamente todos os seus valores, independentemente de interesses político-eleitorais? Ou você, apesar de defender que a esquerda deve mostrar as suas ideias, os seus valores, mas dialogar com a população e conscientizá-la, certo? Que essa esquerda também tenha interesse político-eleitoral, que ela queira recuperar o poder que lhe foi tirado. Se você concorda com a segunda opção nesse dilema, se você é a favor que a esquerda não só apresente as suas ideias, mas queira retomar o poder, então você está comigo e daqui para frente você pode assistir esse vídeo. Se você acha que a esquerda não tem que pensar em poder, que ela tem apenas que mostrar de maneira fidedigna, numa atitude personalista, demonstrando identidade, demonstrando que ela tem uma cara, não importa se vai chegar ao poder não, esquerda tem que ser esquerda e acabou. Se você pensa assim, eu respeito, mas você não precisa nem continuar a assistir, porque muitos dos erros que eu vou apontar estão em consonância com essa linha de pensamento, ok? Então vamos lá. Primeiro erro, que eu já falei reiteradamente aqui no canal. A esquerda deve priorizar a agenda socioeconômica em detrimento da agenda identitária. Isso significa dizer que a esquerda deve abandonar as pautas identitárias, deve deixar as minorias de lado só para recuperar o poder? Não, não é isso. Vamos ser um pouco inteligentes, tá? Vamos raciocinar. A esquerda precisa recuperar o poder. Essa é a tese que eu defendo e aqueles que também escolheram essa tese estão continuando a assistir o vídeo. Pois bem, se ela quer recuperar o poder, ela tem que aprender a dialogar com o eleitorado médio, que é formado majoritariamente por pessoas que têm uma natureza mais conservadora no que concerne a visão de mundo. Isso é inevitável, vai ter que ceder. E para ceder, vai ter que priorizar
ou seja, colocar como protagonista a agenda social, onde a esquerda sempre foi expert. Ela sempre foi especialista em desenvolver um marketing político focando na agenda socioeconômica. E foi vitoriosa sim. E se quiser voltar a ser vitoriosa, será por esse modus operandi. Porque se for para discutir aborto, feminismo, né, identidade de gênero, que é o termo correto, tá? Eu vou até tirar desse bojo as cotas sociais e raciais, porque eu acho que as cotas são uma exceção à regra. Porque elas estão muito mais impregnadas de natureza socioeconômica do que propriamente no sentido das minorias. Embora também trate de uma minoria, de alguém que é oprimido dentro do tecido social, que é o negro, que é o pardo, que são os afrodescendentes. Tudo bem. Eu acho que essa pauta é mais emergencial. Mas as outras pautas são importantíssimas. A questão do aborto tem que ser discutida no Brasil. Eu não estou querendo que a esquerda abandone as pautas, mas para uma estratégia político-eleitoral, que ela foque na agenda que sempre a fez vitoriosa, onde ela é especialista, que é a agenda focada nas leis trabalhistas, nas políticas de emprego e renda, moradia, conscientização popular, a ideia de que existem oprimidos e opressores, classe dominante e classe dominada. Tem que focar nesses pontos, na pauta da melhora do salário mínimo. Então, tem que focar nessas pautas mais sociais. Uma vez chegando ao poder, então todas as pautas identitárias que vão estar inseridas na agenda, mas como coadjuvantes e não como protagonistas, essas pautas depois serão efetuadas, serão promovidas uma vez a esquerda retornando ao poder. Então a questão da mulher, a questão do negro, a questão da política relacionada ao público LGBT e todos aqueles que compõem esse universo, tá? A questão da homofobia, tudo isso é extremamente importante. Uma vez chegando ao poder, que coloquemos essas pautas em forma de lei, de medidas oficiais, e que nós possamos promover uma agenda progressista chegando ao poder, contemplando essas minorias. Segundo ponto, evitar brigas internas. Eu não vou discorrer muito sobre esse ponto, já falei num vídeo anterior, um vídeo desabafo. Tá? Essas brigas dentro da bolha da esquerda, entre Lula, Ciro Gomes, e aí entra o Flávio Dino, o PSOL, tentam descaracterizar a Marina. Gente, a gente tem que parar com isso. Ninguém está aqui medindo o tamanho do seu órgão genital. Ninguém está aqui querendo mostrar quem é mais esquerda ou menos esquerda. Nós não estamos com moral. Nós da esquerda temos que ficar quietinhos e pensar no seguinte: a união faz a força. Então vamos ser inteligentes nesse momento, em detrimento da prepotência. Nós temos agendas diferentes. Vamos divergir nas agendas com responsabilidade e respeito. Tudo bem. O Lula não precisa concordar com o Ciro não precisa concordar com o Lula, o Flávio Dino pode ter posições diferentes dos outros dois, o pessoal pode ter uma agenda que ele pode apresentar à sociedade brasileira e provar para a sociedade que a agenda dele é melhor que a do Ciro Gomes e também a agenda do PT. Tudo bem, se o Haddad vai ser candidato ou não, e uma vez o Haddad sendo candidato, ele mostrando para o Ciro Gomes que a agenda do PT é melhor para o Brasil, ou o Ciro mostrando que a agenda nacional desenvolvimentista dele vai trazer um desenvolvimento muito mais sustentável do que a agenda do PT, ainda que tenha uma natureza social. Esse debate tem que ser promovido, as divergências devem acontecer, até porque a esquerda tem um senso crítico apurado, então inevitavelmente nós temos que divergir internamente. Mas não vamos usar de argumentos ad hominem, não vamos tentar desconstruir a imagem do outro ou ferir a sua honra, porque isso é dispensável. Vamos focar, sim, na oposição das ideias, porque nós somos inteligentes e devemos, sim, nos opor. Devemos, sim, dentro da bolha da esquerda, discordar respeitosamente, não tem problema nenhum. Até porque o processo de debate, com discordâncias, com conflito de ideias, é que vai promover
a melhor agenda dentro do campo progressista para o povo brasileiro. Então, Ciro Gomes, Lula, Flávio Dino, Boulos, Haddad, Marina, o pessoal dos partidos de extrema esquerda, todos nós vamos divergir e vamos tentar achar uma agenda em comum, não pensando em primeiro turno. Inevitavelmente, as candidaturas serão separadas, né? Os principais atores políticos da esquerda virão separados. Isso vai ser inevitável. Mas não vamos criar uma retórica de ódio, certo? Porque num segundo turno, se um candidato da esquerda for para o segundo turno para enfrentar a direita vai usar isso contra a gente. Lembra lá atrás, Ciro falou mal do Lula, Lula falou mal do Ciro, Marina falou mal do Flávio Dino e vice-versa. Isso vai ser jogado contra a gente lá na frente. E a direita vai colocar a credibilidade da esquerda no lixo, mostrando, olha, com todos os defeitos a direita diverge, certo? Mas ela quer um plano comum para o Brasil. A esquerda não. Enquanto que um diz que o outro foi corrupto, aí o outro vai e diz que aquele que o agrediu não tem peso político, não tem capacidade de governar o Brasil. Então essas picuinhas internas são um desserviço à esquerda. E a direita vai usar isso muito bem contra o nosso campo progressista lá na frente de 2022. Por isso que nós temos que ser estrategicamente inteligentes e evitar essas brigas desnecessárias, ok? Outro ponto importante, precisamos criar mecanismos de crescimento nas redes sociais, o que a direita fez muito bem desde 2012. E após as jornadas de junho de 2013, uma série de movimentos pró-direita surgiram pela disseminação de ideias nas redes sociais. Porque a rede social é uma realidade, a internet está aí. E o maior mecanismo de comunicação com o povo hoje é a rede social. Então a esquerda precisa explorar isso, precisa ser mais assertiva, tomar as redes sociais, ok? E não só tomar o espaço nas redes sociais, mas com um debate inteligente, desconstruir as mentiras da direita. Ou seja, usar as redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e outras ferramentas sociais, usá-las para conscientizar o povo, desalienar as pessoas e desmascarar a direita, mostrando que muitas das falácias que a direita promove estão sendo deletérias para o Brasil e principalmente para a classe trabalhadora, ok? E também precisa ter uma boa relação com a imprensa. Não é de subserviência não, é de diálogo, ok? Quarto erro, tá, que a esquerda comete, no seu elitismo, ela não se aproxima dos marginalizados sociais. Ela precisa se aproximar do povão. Ela precisa criar núcleos de base nas favelas, nos rincões do Brasil. E quando eu falo rincões, eu estou falando zona rural, na roça. Então nós temos que ter núcleos de base nas roças do país, nas favelas, nas periferias, nos subúrbios, em todas as regiões periféricas, em zonas rurais, e nós vamos ter que enfrentar pessoas que têm um pensamento bem diferente do nosso, através de um debate salutar, visando a promoção da própria democracia. Então nós vamos ter que deixar o elitismo de lado, porque é muito bonito fazer palestra na universidade. É bonito, necessário e importante. Nós não podemos abandonar a universidade, que é o espaço de desenvolvimento intelectual das ideias. Ali se produz conhecimento, ali se produz ciência, ali se analisa, se estuda o Brasil. Então nós temos que valorizar sim o debate universitário. Mas nós não podemos fazer isso nos esquecendo das regiões marginalizadas. Nós temos que chamar os marginalizados sociais para o debate. E se a esquerda quiser recuperar o seu espaço no eleitorado médio, vai ter que fazer isso. Se aproximar dos marginalizados sociais. E aí eu aproveito no quinto ponto, esse processo de distanciamento dos evangélicos, que hoje representam 35% da população brasileira. E são muito mais militantes politicamente do que outras religiões. Infelizmente essa que é a realidade. Infelizmente para as outras religiões e felizmente para os evangélicos. Eles têm um nível de militância muito forte e defendem as suas ideias e promovem debates de maneira muito mais acalorada e muito mais
densa do que outros espectros religiosos. Então, inevitavelmente, nós vamos ter que dialogar com os evangélicos. Dentro do meio progressista tem evangélicos de esquerda, extremamente conscientes, que estão desalienando pessoas. Mas não podem ser só os evangélicos da esquerda. Tem que ser os ateus, os católicos, os espíritas, pessoas de outras crenças que compõem a esquerda, que tem que chamar os evangélicos para o debate e conscientizá-los de que espaço privado é uma coisa, espaço público é outra. O Estado é laico. E essa laicidade do Estado ela deve ser mostrada não com arrogância, mas com diálogo. E sabendo lidar com o contraditório, com o conflito de ideias. E sabendo ceder onde for necessário, sem perder a sua identidade. Então tem que dialogar com os evangélicos. Tá? Sexto ponto, isso é demasiadamente importante, certo? Tem que ser tolerante com atores sociais que são referência perante grupos que existem na nossa sociedade. Mas atores sociais que não são considerados autenticamente de esquerda, mas que fazem parte, ainda que analisando no sentido amplo ou amplíssimo, do campo progressista. Porque eles têm ideias progressistas. Pessoas como Felipe Neto, Gabriela Prioli, certo? Eles são de esquerda? Acredito que não sejam. Mas eles defendem pautas progressistas, eles defendem a democracia. O fato de eu poder dialogar com essas figuras e ver a autenticidade enquanto formadores de opinião, isso não significa se filiar ideologicamente ao que eles pensam. Eu não estou pedindo para as pessoas dizerem, não, Felipe Neto é de esquerda, Gabriela Prioli, nossa, uma progressista canhota. Não! Eles podem ter pensamentos mais à direita, principalmente no campo econômico, e vamos divergir muito. Mas no campo da defesa da democracia e das instituições republicanas, eles são nossos aliados. Então são grandes formadores de opinião. Ela é uma jornalista de respeito, a Gabriela. E o Felipe Neto é simplesmente o youtuber que tem maior alcance hoje no Brasil. Um cara que tem praticamente 40 milhões de seguidores no YouTube. Nós vamos desprezar um grande formador de opinião como esse? Claro que não. E vamos deixar a hipocrisia de lado. A esquerda tem sido muito tolerante com Marco Antônio Villa, que já chamou o Lula de bandido. Vocês lembram? E hoje tem um monte de grupos de esquerda só porque o Villa, de maneira acertada, fala mal do Bolsonaro, aponta os seus erros. E eu acho que tem que compartilhar mesmo, porque jamais nós vamos considerar o Villa como alguém autenticamente de esquerda. Mas ele, no que concerne ao debate democrático contra o protofascismo vigente, é um ator importante nesse processo. Então, mas assim, o Villa não vejo ninguém meter o pau. Difícil, um ou outro que fala mal. Né? Praticamente perdoaram o Villa. O Reinaldo Azevedo, ultraliberal. Só porque ele fez um trabalho brilhante de desconstrução da Lava Jato e vem fazendo com muita assertividade e tem que ser aplaudido por isso, certo? Todo mundo tem consciência de que ele não é de esquerda e saem compartilhando ele diuturnamente nas redes sociais. Eu sou contra, não. Mas por que o Reinaldo Azevedo, que cunhou o termo petralha, pode ser perdoado, pode ser considerado? E Felipe Neto, que está mais à esquerda do Reinaldo Azevedo, se a gente for pensar bem, ele não é de esquerda, mas está muito mais à esquerda que o Reinaldo Azevedo, porque o Felipe Neto também nunca se declarou como liberal, não sei se é ou não, mas nunca se declarou, e que tem uma retórica muito mais progressista do que a do Reinaldo Azevedo. O pessoal tenta desconstruir de tudo quanto é jeito, de maneira ignorante dentro do campo da esquerda. Agora o Reinaldo Azevedo, que cunhou o termo petralha, né, a expressão lulopetismo, que desceu o cacete no PT e no Lula durante 3 ou 4 anos, entre 2012 e 2016. Depois que começou a desmascarar o Sérgio Moro, agora, né, todo mundo acha ele cara legítimo e tal. Se foram capazes de perdoar, entre aspas, o Villa e o Reinaldo Azevedo, não adianta, por que não se faz um esforço para, pelo menos, aceitar Felipe Neto e Gabriela Prioli como atores sociais importantes no processo de desalienação popular?
ainda que não seja pelo viés autenticamente da esquerda, mas pelo menos pelo viés da democracia. Pensem nisso, porque a esquerda está errando muito nisso. O 7º ponto é você objetivo, desmascarar a Lava Jato. Desmascarar Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O Bozo está fazendo isso. Não que nós tenhamos que nos filiar ao Bozo, mas pensando estrategicamente, não vamos falar mal do Bozo no que concerne a isso não. Deixa ele desmascarar, deixa ele usar a máquina contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Vamos desmascarar essa rede de colaboração com interesses internacionais que deitaram em cima do Código de Processo Penal, que fizeram o judiciário, que tinha que sentenciar, agir como agente acusador, e o Ministério Público que deveria acusar, agindo como agente sentenciador. Então nós temos que desmascarar a Lava Jato para desconstruir a direita. Eu vou dizer uma coisa para vocês, na minha análise política, é mais fácil desconstruir a direita pela destruição da Lava Jato do que pela queda do Bolsonaro. É o que a minha ótica enxerga, ok? Não que nós não tenhamos que combater o Bolsonaro, mas a questão do Bolsonaro é no que concerne a democracia e as instituições da República, contra o protofascismo que ele representa. Agora, no que concerne a medidas contra a classe trabalhadora, independentemente de ser outro, essa agenda neoliberal continuaria à frente, mesmo que não fosse o Bolsonaro eleito, mas outro representante da direita. Vocês precisam se conscientizar disso, ok? Outro ponto importante, evitar o culto à personalidade. Esse é o 8º ponto. Sacralizar a imagem do político como se ele fosse um semideus. Dentro do campo da esquerda acontece isso. Acontece em relação ao Lula, acontece em relação ao Ciro Gomes, acontece em relação a Marina Silva, agora está acontecendo com Flávio Dino. Alguns militantes do PSOL mais sectários também fazem isso. E olha que eu adoro o PSOL, mas tem algumas linhas lá que faltam endeusar os seus líderes. Importante seguir um legado, admirar uma agenda, admirar aquilo que o político fez pelo país. Isso é importantíssimo. Agora, criar um culto à personalidade, sacralizar a imagem do político, isso daí desautoriza até que nós façamos a crítica em relação ao Bolsonaro. Porque quando eu digo que sacralizam o Bolsonaro, e a sacralização ao Bolsonaro é muito mais deletéria porque ela é doentia, mas em menor teor, no campo da esquerda também existem sacralizações. Temos que evitar esse culto à personalidade, ok? 9º ponto, abandonar o sectarismo. Nós temos um defeito gravíssimo, que é fruto da prepotência da esquerda. O sectarismo, o desejo de assassinar a reputação alheia, desconstruir o companheiro que mesmo dentro do campo da esquerda pensa diferente ou tem uma visão diferente, um caminho diferente para o nosso país, uma agenda diferente em favor do povo. Nós podemos sim criticar e devemos a agenda do outro se nós achamos imperfeições nela, mas desconstruir a imagem de um aliado, alguém que pode ser demasiadamente útil ali na frente, nós não podemos fazer. Então, um sectarismo burro, um sectarismo retrógrado, ok? Então, nós temos que abrir mão desse dogmatismo prepotente. Eu absolutizo a verdade é minha, a esquerda perfeita é a minha. Vamos abandonar isso. E temos que ampliar os canais de diálogo. Vale muito com aquele ponto que eu falei das brigas internas da esquerda, que acho que foi o 2º ponto. Pode ligar esse 9º ponto. E para a gente fechar o vídeo, tá? E eu vou fazer um vídeo específico sobre esse ponto, o último. A esquerda tem que disseminar as suas ideias através das redes sociais, já falei aqui, ampliar o seu campo de diálogo e já construir 2020 pensando em 2022. Significa que, nas eleições municipais, agora, nós temos que tentar compor no maior número de cidades possível, principalmente cidades de médio e grande porte. Porque eleições municipais em municípios pequenos é outra realidade, a configuração é diferente. Mas em municípios estratégicos de médio e grande porte, especialmente nas capitais de estados, tá? Nós temos que tentar formar coligações com partidos de esquerda, tentar uma união, onde for inevitável, não tem jeito, não adianta também se descaracterizar à toa. Mas aonde for possível compor, onde for possível ceder, vamos ceder e vamos formar chapas puro sangue da esquerda, principalmente nas capitais brasileiras.
Vamos estrategicamente já fortalecer a esquerda agora, em 2020, partir para o pau, para a briga. Porque nós vamos ter oportunidade, em pelo menos 1 ano e meio, já com os prefeitos de capitais, cidades de grande e médio porte, desenvolvendo boas agendas em favor do povo, desconstruir a demonização da esquerda e promover uma possibilidade enorme de vitória em 2022. Ou seja, recolocar um presidente de esquerda para governar o nosso país. Mas só vamos fazer isso se nós formos estrategicamente inteligentes agora, acreditando que as eleições de 2020 elas serão estratégicas para já fortalecer no primeiro momento a esquerda, para a posteriori, em 2022, a esquerda chegar à presidência da República para o bem do povo brasileiro. Ok, gente? Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês concordaram, o que vocês discordaram, com respeito, tá certo? Comentários desrespeitosos serão excluídos, ok, gente? É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.